Boa tarde com Jesus, boa tarde em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar esta tarde lendo a Bíblia no Salmo 101. Boa tarde aos irmãos também que participam através da internet. Que possamos ter uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Salmo de número 101. Lendo isto, é um salmo que me chamou a atenção e você deve marcar aí na sua Bíblia para você meditar nisso. Davi promete a Deus andar perante Ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém. Vamos orar. Se você quiser vir aqui para frente, ajoelhar, ou aí na onde você está, enquanto vamos ter um instrumental de oração. Venha, vamos ter esse tempo para falar com Deus. Mais uma vez, ó Deus, te agradecemos por estar aqui. Que o Senhor mais uma vez se faça presente aqui neste lugar, ó Pai, né? Nesta reunião. Que o Senhor abençoe cada ministério que for dado aqui, Senhor, seja de cantar, de tocar, os louvores, ó Deus, a direção. Que o Espírito Santo mais uma vez, ó Pai, nos ajude, nos conceda bênçãos naturais, bênçãos espirituais. Que o Senhor abençoe também aqueles que estão em casa, ó Deus. Que as tuas bênçãos derramadas aqui possam chegar até eles, ó Pai. Mais uma vez precisamos totalmente do Senhor, ó Deus. Venha, ó Deus, ajudar. Venha, ó Deus, multiplicar as bênçãos para conosco, Senhor. Abençoa os jovens aqui presentes, as moças, os rapazes, as crianças, os adultos, os adolescentes. Todos, ó Pai, precisamos ouvir do Senhor. Somente Ti, ó Deus, somos necessitados. Que não venhamos aqui apenas por emoção, mas que venhamos aqui por revelação do Espírito Santo, Senhor. Crendo que isso aqui não é apenas uma reunião comum, mas que é o Senhor nos ajudando, que é o Senhor nos instruindo, que é o Senhor nos abençoando, que é o Senhor nos dando força, coragem, força aos jovens, ó Pai, para seguir em frente nessa caminhada, neste mundo maligno, Senhor. Aqui é o melhor lugar que nós podemos estar, ó Pai. Não existe lugar melhor em estar na casa do Senhor. Então somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado. No nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Ó Senhor, como o Senhor tem nos abençoado desde essa manhã, com a mensagem que o pastor Jonas trouxe para nós. O Senhor continue nos abençoando mais uma vez nessa tarde, trazendo suas bênçãos, maravilhas, sua palavra seja dita
e guia cada um de nós no caminho certo, ó Pai. Que cada um presente já está com o coração puro, voltado para o Senhor, que sejam abertos a ouvir a Tua palavra, que eles sejam propícios a receber e ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós nessa noite, nessa tarde, e que todas as bênçãos de hoje de manhã sejam apuradas mais uma vez, Senhor. Ó Senhor, obrigado por me permitir estar aqui mais uma vez. Eu te agradeço, ó Pai, por não estar nesse mundo ao redor, estar no caminho certo. E eu creio que cada um que está aqui também pensa assim, Senhor. Porque todos estamos aqui em busca de um único objetivo, Senhor, que é estar em Tua presença. Como o profeta diz, nenhum fio de cabelo se perderá, Senhor. Que o Senhor mantenha o nosso caminho firme, que possamos prosseguir no caminho reto do Senhor nos momentos difíceis, Senhor. Como a noiva e o noivo prometem seguir o caminho do Senhor nos momentos bons e ruins, assim sejamos nós, a igreja, com o Senhor, Senhor. Que possamos trilhar o caminho independente da situação. Que o culto de hoje à noite seja abençoado, assim como tem sido desde sempre, Senhor, desde o início desse ministério. Que todas as bênçãos derramadas desde o início sejam derramadas mais uma vez, Senhor. Assim como o Senhor tem feito na vida de muita gente e na minha vida também, Senhor. Obrigado por tudo. Eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui, sob Tua graça, Senhor. Mesmo com as dificuldades, Senhor, nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos ajudado, porque estamos ancorados em Ti, Senhor. E sairemos, Senhor, vitoriosos. Nós já vencemos pelo sangue de Jesus. Que o Senhor nos ajude cada dia mais, sermos mais humildes, Senhor. E sempre, Senhor, continuar seguindo, Senhor, esse caminho até o fim. Nos guiando, Senhor. Porque não conhecemos, Senhor, nada daqui para frente. O Senhor tem que nos guiar. E que o Senhor continue, Senhor, abençoando cada um. Cada um, Senhor, que luta, Senhor, em suas posições, Senhor, na batalha. Que o Senhor continue, Senhor, nos encorajando, Senhor, porque o Senhor é o capitão do exército, Senhor. Que nós sempre possamos continuar em frente, Senhor, usando a armadura de Deus. E que o Senhor escute nossos corações, Senhor, nossas almas, Senhor, nossos pedidos. Que o Senhor atenda, Senhor, e faça a Tua perfeita vontade, porque ela é perfeita, Senhor, e boa. E que o Senhor simplesmente receba nossa gratidão e faça de nós cada vez mais gratos, Senhor, porque isso traz bênção, traz vitória. Possamos cada dia mais sorrir, Senhor, porque mesmo em tribulação sabemos que estamos perto, Senhor, de Ti. Estamos perto de chegarmos, Senhor, na nossa casa de novo. É isso que eu te peço e lhe agradeço, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós e perdoa os nossos pecados. Amém. Pai Celestial, grande e glorioso, eu agradeço por estar aqui na sua casa mais uma vez, Pai. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe esses jovens que estão aqui, que o Senhor guarde de todo o mal, Pai. Os que estão pela internet, os que estão assistindo, Pai. Que o Senhor abençoe cada um, Pai. Que o Senhor nos guarde mais essa semana, como o Senhor tem nos guardado até hoje, Pai. Nossos dias de vida. Que o Senhor nos proteja de todo o mal e que continuamos no caminho do Senhor, Pai, sendo livrados de todo o pecado. Os que estão desviados, Pai, ajude eles a voltar para o caminho do Senhor. E pedimos perdão por tudo que tivemos feito, Pai. Não somos merecedores da Sua glória, mas estamos aqui no Teu caminho e agradecemos por tudo, Pai. Continue nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Que o Senhor possa abençoar também esse culto à noite, Pai. Que o Senhor possa dar suas bênçãos para nós. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor possa abençoar cada jovem, Pai. É o que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Vamos cantar.
Na oração encontro calma. Quer vir aqui para frente para você cantar? Encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Vamos cantar esse hino? Acho que tem a letra dele aí, né? Falar com Deus, que maravilha é orar, né? Oração, coloque os seus cuidados, seu casamento, seu trabalho, sua vida, tudo na presença dele, em oração, né? Na oração vamos adorar. Amém. Vamos
dizendo aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Podem sentar no lugar, né? Uma boa tarde com Jesus. A gente tem um costume ali na escolinha das crianças, de quando a gente fala bom dia, as crianças sempre respondem, e é bom essa correspondência. Vamos dar um boa tarde com Jesus bem forte aí nos nossos bancos? Então, vamos lá, um boa tarde com Jesus da Mocidade para todos que estão acompanhando pela internet, todos aqueles que estão nos ouvindo, e para todos, um boa tarde com Jesus então bem forte. Amém, um boa tarde só pode ser com Jesus. É muito bom estar na casa de Deus, estar louvando a Ele e ver esta mocidade aqui presente. Vamos iniciar com os destaques e hoje eu vou já aproveitar para já fazer uma intimação especial nos destaques dos jovens aí que estão nas técnicas da filmagem, do áudio, os meninos ali do teclado, violão, jovens também. Então, vamos ter também destaques aí de vocês, viu? Preparem aí, nós vamos ter destaques de vocês. E quem estiver pela internet também, pode estar enviando o destaque pelo número que vai aparecer na tela, é o 629-9252-6263. 629-9252-6263. Então, vamos primeiro aqui com os jovens. Anjos, vem à nossa defesa quando estamos em perigo. Destaque da Escola Dominical. No culto de sábado, do pastor Joaquim Gonçalves. O segredo do triunfo é começar de novo. Hoje de manhã, com o pastor Jonas Pimentel. Quando a igreja é casada com Cristo, eles não são dois, são um. Destaque da Escola Dominical. Até mesmo a pessoa com um passado mais sujo e imundo é puro e limpo como a criança que nasceu e cresceu e nunca se sujou no mundo diante de Deus. Destaque da Escola Dominical. O Espírito do Deus vivo vive na pessoa. Se você acha que este Espírito não está com você, clame por ele. Domingo passado à noite, pastor Gerson Nazareno. Nós temos que estar crucificados com Cristo para Ele estar em nós. Domingo passado, Escola Dominical, pastor Jonas. Quando o membro é honrado, todo o corpo é honrado. Destaque da Escola Dominical. A vida de Cristo foi injetada em você e por isso você tem atitudes diferentes das que tinha antigamente. Destaque da mensagem perseverante. Se você não tem um sentimento pelas pessoas, não adianta tentar servi-las. Destaque de hoje de manhã. Você não se importa com as coisas do mundo. Elas estão mortas para você, pois aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Destaque de segunda-feira, pastor Jonas Pimentel. Pela fé, nós somos herdeiros da vida eterna. Destaque do pastor Efraim domingo à noite. Você está na economia de Deus. Se você não ama teu irmão, como é que pode ser que ama Deus que não vê? E a irmã Manuela pode preparar para cantar seu hino também após os destaques.
Destaque da escola dominical. Deus envia anjos para nos proteger enquanto estamos em perigo. Boa tarde, Jesus. Destaque da escola dominical. Se você não tem sentimento pelas pessoas, não adianta servi-las. Isso é a mesma coisa com o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Se nós não temos amor verdadeiro, amor de Cristo, de cristão, não adianta servir a Cristo. A qualquer lugar que você for, você estará sentado em lugares celestiais. A cada culto que você participa, você está se aprontando para aquela grande festa. Você se torna diferente do mundo quando aceita a Cristo. E quanto mais tempo passa, mais distante do mundo mais diferente do mundo se torna. E o mundo se torna morto para você e você se torna morto para o mundo. Destaque do sábado à tarde. Deus não melhora, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Destaque da escola dominical de hoje: o que manda é a prova. Destaque da escola dominical de hoje: somos ressuscitados das coisas mortas do mundo. Estamos assentados com Ele em assentos celestiais. Destaque do pastor Gerson Nazareno, domingo à noite. Para Paulo dizer, Cristo vive em mim, ele teve que passar por uma trajetória muito difícil. Destaque do culto de sexta-feira. O dom do Espírito Santo é crer na mensagem de forma viva. Destaque do pastor Jonas Pimentel. Vou só repetir a respeito do pastor Joaquim. Quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Destaque da escola dominical, pastor Jonas. Você está sentado em lugar celestial, em qualquer lugar que estiver, pois estar sentado em lugar celestial significa estar em comunhão com Deus. E nós temos aqui também participações pela internet. Irmão Davi, da cidade de Vargem Grande do Sul, mandou o destaque aqui da escola dominical, pastor Jonas. Quando você aceita Cristo, o mundo morre para você. Irmão Kelvin, de Passo Fundo, mandou também seu destaque de domingo passado, pastor Gerson. Você tem que estar crucificado para que Cristo viva em você. Irmão Isaac Silva também mandou, lá de Teodoro Sampaio, São Paulo, mandou seu destaque da escola dominical. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Nós não somos dessa dimensão. Nós não somos desta terra. Destaque do hino do profeta desta manhã. Ele caminha comigo, conversa comigo. Irmão José Carlos, de Contagem, Minas Gerais. Destaque aqui da irmã Débora Santos, de Brodowski, São Paulo. Destaque do pastor Efraim, domingo à noite. A luta é grande, mas você é um escolhido por Deus. Você está na economia de Deus. Destaque aqui da mensagem As Bodas do Cordeiro, parágrafo 98 e 99. Por exemplo, o nome da minha esposa era Broi, antes dela de se casar. Agora ela não é mais uma Broi, ela é Brana. Agora, ela não é mais Broi, ela é Brana. E quando você entra em Cristo, você não é mais do mundo, você é de Cristo. Vê? Você não se importa então, pois aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. Destaques do irmão Mateus Neves e sua esposa. Destaque da irmã Jaqueline, de Uauá, na Bahia, culto de quarta-feira. Nunca poderemos ter sucesso se seguirmos o mundo. Destaque da escola dominical do pastor Jonas, irmão Eurípedes Miguel. Você pode dizer que é um crente, mas a hora da prova, mas você pode dizer que é um crente, mas a hora da prova, o que manda mesmo é a prova. Não adianta dizer que é crente quando tem bonança, né? Precisamos
mostrar nossa qualidade de cristão no momento da prova. Irmã Vitória Monteiro, Canaã dos Carajás. Para ganhar 1 segundo na vida, você age com impaciência às vezes. Com 1 segundo, você também pode perder sua vida. Destaque do pastor Joaquim. E destaque do irmão Lucas Novaes, de Irecê, na Bahia. Destaque do pastor Jonas. Ele faz o que eu não dou conta de fazer. E, irmão Everton, temos mais destaques aí? Então, destaque da Escola Dominical, pastor Jonas. Temos que ter a consciência de que não estamos só. Destaque da escola, mensagem às bodas do Cordeiro, parágrafo 103. Você é uma pessoa diferente, uma personalidade diferente, porque você é uma nova criação. Criação, não é a mesma criação polida. Não um homem que virou uma nova página, mas um homem que morreu e nasceu de novo, e se tornou uma nova geração em Cristo Jesus. E o Espírito do Deus vivo vive na pessoa. E outro destaque, o que manda é a prova. Destaque da série Corpus, pastor Joaquim Gonçalves. Eu tenho o passaporte que Jesus me deu. Irmã Marlúcia Oliveira, de Caiapônia. Destaque de segunda-feira, pastor Jonas. Nada ficará diante da oração. Destaque de sexta-feira, série Corpus. Todos os demônios estão sob os seus pés vencidos. Todas as doenças estão sob os seus pés vencidas. Todos os pecados estão sob os seus pés vencidos. E estamos nele, Jesus. Destaque do pastor Jonas, da Escola Dominical. Deus faz com que os anjos venham em nossa defesa quando estamos em perigo. Ser cristão é ter a aparência de Cristo. Destaque de sábado à noite. São poucas as pessoas que têm a chance de começar tudo de novo. Que destaque também do estúdio, lá de vídeo, o irmão Gabriel Messias. Nós temos que nos conscientizar que não andamos só, andamos com Cristo. Destaque da Escola Dominical, pastor Jonas. E logo após os destaques vamos ter o hino. E irmã Janete, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, também destacou aqui, pastor Jonas, a igreja não anda pela visão, mas sim pela fé. Destaque da irmã Wanda Monteiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lá de São Paulo. Então, vamos ouvir o hino, muitos destaques, muitas bênçãos durante a semana. Irmã Manuela vai cantar o hino, Só em Ti, meu Senhor. Só em Ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber Tua luz. De valor em valor, só por Ti avançar, ó, me traz junto a Ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, só em Ti habitar, pois minha alma suspira por Ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho
me mais conhecer, que me leva à santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, só em ti habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, só em ti habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Amém. Deus continue abençoando a irmã Manuela Salles. E boa tarde a todos com Jesus. Meu boa tarde agora. E nós vamos começar esse companheirismo, né, irmão Amós, recapitulando as parábolas que nós já estudamos. Então, os rapazes e as moças vai citar o nome dessas parábolas que nós já estudamos até aqui. Foram 8. Então, o irmão Amós vai conferir, vai dizer se está certo, se está errado. Aí para nós. A parábola do joio e do trigo. Parábola do semeador. Parábola da casa construída sobre a rocha. É a da semente, a do semeador, né? Da semeador. Parábola do semeador. Tem mais 4 parábolas. Parábola da ovelha perdida. Parábola da ovelha perdida foi a última do último companheirismo. Parábola do grão de mostarda. Parábola do grão de mostarda, 6. E nós temos mais 2 parábolas que falam sobre o reino dos céus. A parábola do bom pastor. A parábola da ovelha perdida. E nós temos 2 parábolas aí que falam sobre o reino dos céus. Parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos estudar essa hoje. Essa nós não estudamos ainda. Vamos, se Deus permitindo, nós vamos estudar um pouquinho sobre essa parábola hoje. Mas nós temos mais 2. A parábola das sementes pelo caminho. As parábolas do semeador. A parábola do tesouro escondido.
parábola do tesouro escondido. E, na verdade, ainda Parábola das 10 virgens. não foi estudada ainda, vamos estudar. Tem mais duas parábolas que falam sobre o reino dos céus, que estão ali juntas dessa parábola do tesouro escondido. Então, nós estudamos junto essas parábolas. Inclusive, uma delas tem muito a ver com a parábola do tesouro escondido, são bem semelhantes. Parábola da pérola. Parábola da pérola de grande valor também. O reino dos céus foi comparado a uma pérola de grande valor. E tem mais uma última. O reino dos céus também foi comparado a uma terceira coisa por Jesus Cristo, por uma terceira parábola, né? Uma terceira figura de linguagem ali. Tem a ver com o que, inclusive, foi lido recentemente na mensagem As Bodas do Cordeiro, parágrafo 44. A parábola da rede. Parábola da rede. Então foram essas 8 parábolas que nós vimos durante esses últimos companheirismos e estudamos um pouquinho sobre elas. E vamos continuar. Hoje nós vamos ler aqui, começar com a parábola do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo. Vamos abrir aí em Mateus, capítulo 18, e eu gostaria de começar aqui lendo no verso 15. Eu vou falando se eu pular algum versículo. Então, quem der um tempinho para vocês encontrarem aí, Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Então, Jesus ali, após falar da parábola da ovelha perdida, ele começou a conversar ali com os seus discípulos, com aqueles que ouviam, e ele falou assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade, agora atenção aqui, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Verso 21, né? Então Pedro, aproximando dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha que resposta. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus estava ali conversando com seus discípulos, explicando para eles como deveria ser a disciplina e o perdão. Então, eles perguntaram, mas 7 vezes é perdoar muito, né? A pessoa comete um erro, você perdoa, comete de novo, você perdoa, comete outro erro, você perdoa novamente. 7 vezes parece que já é muitas vezes para se perdoar. Mas e quando somos nós recebendo graça, recebendo perdão? Será que nós achamos muito também? Quando nós cometemos um erro e aí pedimos perdão, nós achamos muito? 7 vezes? Então nós temos que começar a pensar nisso. Às vezes quando nós vamos perdoar, 7 vezes é muito. E Jesus ainda disse, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então, para explicar por que deveria ali ser 70 vezes 7, Jesus inicia ali a parábola. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.
Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Então ali Jesus encerrou essa parábola do credor incompassivo. E observem, ele devia 10.000 talentos e foi perdoado. O seu conservo devia-lhe 100 dinheiros. Então, o que o seu conservo devia muito menos a ele do que ele devia ao seu senhor. Entretanto, ele não teve compaixão do seu próximo. Irmão Daniel, qual que é tantas lições que nós podemos tirar dessa parábola, tantas coisas que nós lembramos quando lemos essa parábola, tantas histórias sobre perdão, sobre compaixão, nós podemos pensar aí na Bíblia, na mensagem. Vocês conseguem pensar aí em histórias na Bíblia e na mensagem que falam sobre compaixão? Ter compaixão do próximo, o irmão Brana contando, versículos da Bíblia. Pensem um pouquinho de histórias que falam sobre compaixão. Irmão Daniel. Boa tarde com Jesus. Eu estive pensando, Deus nos perdoou e nossas dívidas não são poucas, né? Uma vida de pecados, uma vida fazendo tantas coisas contra a vontade de Deus e ainda assim Deus foi capaz de nos perdoar tudo e às vezes alguns não são capazes de perdoar dívidas tão pequenas como esse caso do conservo. Eu quis pegar aqui o significado da palavra perdão. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, o perdão tem duas partes, né? Alguém perdoa e alguém recebe o perdão. E esse perdão é a desobrigação de uma dívida, de uma obrigação que você tinha, né? Então, você deixa de estar obrigado a fazer aquela obrigação. Então, para o perdão ele estar completo, o ciclo do perdão, alguém tem que perdoar e alguém tem que receber, aceitar este perdão. Isso é o que acontece também no espiritual. Jesus perdoou os nossos pecados, Ele pagou pelos nossos pecados, mas esse perdão não tem validade se nós não aceitarmos este perdão. E o irmão Brana falava, e o nosso pastor Joaquim citava várias vezes, se você tem alguma coisa contra algum irmão, antes de tomar a ceia, perdoe-o. Porque ali na ceia você está celebrando o perdão de Jesus dos nossos pecados. Então nós também temos que mostrar, sermos capazes de perdoar o nosso irmão. Pois ser cristão significa ser como Cristo. Se Jesus é capaz de perdoar, nós também temos que ser capazes de perdoar. Aqui na mensagem, a unidade de um Deus numa única igreja, no parágrafo 100, o irmão Brana fala, então, o amor, você sai e parece que os pássaros estão cantando diferente. Oh, quão diferente é quando Cristo chega, quando você tem Cristo dentro de você. Como você pode olhar para trás e pensar,
como eu me afastei disso? Como eu rejeitei isto? Tudo é diferente. Você não tem inimigos. Você já não fica procurando devedores para consigo. Todos eles parecem dóceis. Você pode perdoar tudo o que foi feito. O inimigo mais amargo, você poderia orar por ele na rua, colocar seu braço ao seu redor e levantá-lo, não importa o credo, a denominação que ele pertence. Ele é a criatura pelo qual Cristo morreu. É disto que Deus deseja te encher. Este é o enchimento, este é o reino. É aí que somos Nós devemos ser capazes de perdoar tudo que é feito contra nós, da mesma forma que Jesus foi capaz de perdoar todos os nossos pecados. Não importa quão grande este pecado, alguns devem mais, outros devem menos, mas todos nós fomos perdoados. Nossa dívida ela não foi comparada, não há comparação. Aquele que deve mais foi menos perdoado, aquele que deve menos foi mais perdoado. Todos nós fomos perdoados igualmente, e portanto nós devemos ser capazes também de perdoar cada um de nossos irmãos de forma igual. E vocês lembraram aí de histórias que falam de perdão? Temos aqui algumas histórias que falam sobre perdão, compaixão. Aquele homem também, ele teve piedade. Olha para você ver, Mombrana fala que piedade aqui no dicionário, na verdade é compaixão pelo sofrimento alheio. Então ele teve misericórdia. E o irmão Brana ainda reforça, ele fala que piedade é temer a Deus. Uma das histórias que mais me chama a atenção é do irmão Brana, quando aquele casal estava desenrolando cenas amorosas, e ele poderia fazer eles sumirem dali, e ele os perdoou. E foi tão significativo que curou todas as pessoas que estavam naquela reunião. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Estou muito satisfeito, agradecido, Senhor. Passar um dia abençoado com os irmãos, a noiva eleita do Senhor. É muito maravilhoso. Graças a Deus, estou satisfeito e agradecido. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmã Maria. Deus abençoe. Uma história citada pelo irmão Brana também é daquele prisioneiro que foi condenado à morte, né? E seu amigo foi ao rei e suplicou o perdão do seu amigo. E o rei pegou um pedaço de papel e assinou o perdão daquele prisioneiro. E seu amigo foi e levou aquele perdão diante do prisioneiro. E ele não creu naquilo, ele não acreditou que, por ser um pedaço de papel apenas, ele teria concedido perdão a ele. Então ele jogou fora e não aceitou o perdão. E o profeta fala que um perdão só é perdão quando aceita o perdão. O bom samaritano. Havia o rapaz caído, machucado no chão, né? Vários, ou seja, 2 passaram e não teve compaixão. E o bom samaritano passou e pegou ele e cuidou. Levou para a estralagem e cuidou dele. José teve uma história de compaixão com os seus irmãos, pois ele poderia ter os matado naquele momento. O nosso profeta diz que nós vivemos num período de graça, de favor imerecido, que o perdão está disponível para o mundo e o mundo vai ser julgado por não aceitá-lo. A história que o profeta conta que um homem matou o filho do rei e o rei o perdoou. Ele foi tomado como filho depois do rei, né? O rei o perdoou. A história de hoje de manhã na voz do profeta é que o profeta sentiu por aquele cego, que ele, pelos sapatos, pelo tamanho do paletó, e não dava para vestir ele. E
nesse ato de sentir por ele, Deus o curou. A história de Estevão, quando ele foi apedrejado, ele poderia ter amaldiçoado e jogado pragas em todas as pessoas, mas ele disse: Deus, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele entendeu o verdadeiro significado do perdão, porque ele foi perdoado por Deus, ele recebeu aquilo em seu coração e ele perdoou aqueles que estavam o apedrejando. Eu lembro daquele fato que o irmão Brana estava com outro irmão. O irmão Brana falou: vamos até na casa de um determinado irmão lá. Aí o irmão que estava com ele falou: mas, irmão Brana, ele falou tão mal do senhor, o senhor vai lá visitá-lo? Aí o irmão Brana respondeu: só porque ele falou mal de mim? Eu creio que ele o perdoou, independente do que esse irmão possa ter falado contra o irmão Brana. Ele o perdoou. E só um minutinho, eu queria pedir para a irmã Vitalina já se preparar para poder cantar o seu hino. Irmão Diego. Boa tarde, com Jesus. Bom, misericórdia na Bíblia tem muitos, né? Se for pegar desde Adão até o Senhor Jesus Cristo na crucificação. Mas temos ali os jovens, 3 jovens na cova, na fornalha ardente. Temos Daniel na cova dos leões. Temos a própria Raabe, né? Aquela misericórdia prostituta. Enfim, tem muitos. São muitos exemplos. E algo que vale destacar é que tanto o caso tanto a história de Raabe quanto a história do jovem que recebeu ali o perdão assinado num papel que não era timbrado, num papel que não era oficial, destaca isso, que o perdão só é perdão se ele for aceito como perdão. E a misericórdia só é alcançada se você ficar debaixo da misericórdia. Não adianta você pedir misericórdia e sair debaixo da misericórdia. Agora, tem mais uma história que não foi citada ainda. Vamos... A história que o irmão Brana conta sobre a mãe Gambá, né, dos seus filhotes, ele teve compaixão pela mãe e pelos seus filhotes. Exatamente, também é uma história muito boa. E nós temos mais uma história em que isso fica muito evidente. O irmão Brana, ele vê uma situação, vou entregar a história, ele vê uma situação e inicialmente ele abomina aquilo, e aí Deus mostra a misericórdia que Deus teve por ele. Quem não falou ainda? Alguém que não participou ainda e que lembre dessa história. Você falando me fez lembrar quando ele julgou aquela senhora lá no bar, julgou ela, disse porque não varre essa peste do mundo, né? Então me fez lembrar agora. É exatamente essa história. O irmão Brana fala isso, ele conta essa história na mensagem A Perfeição, e no parágrafo 67, no 66 e no 67 ele fala, ele teve uma visão, então ele abominou aquilo primeiramente, falou por que Deus não vai uma peste dessa da terra, e aí ele se virou e teve uma visão, e Deus mostrou um arco-íris de sangue ao redor do mundo, em que ele estava debaixo daquele sangue, e ele disse: eu fui a ele humildemente, ajoelhei-me, isso na visão, disse: ó Jesus, tu, Filho de Deus, sou indigno de vir à tua presença, mas por favor, não me perdoas pelo que tenho feito? Ele tocou o seu lado com a mão, pegou o velho livro e escreveu: perdoado. Atirou para trás de si e meus pecados desapareceram. Então ele olhou-me com expressão severa e disse: agora eu o perdoei, mas você quer condená-la. Então eu vi o que aquilo queria dizer. Isso aqui é um símbolo muito, muito profundo e revela e fala muito desta parábola do credor incompassivo. Só lembrando, irmão Amós, também de uma frase do pastor Jonas recente, disse isso várias vezes, né? Perdão é uma via, alguém lembra? De mão dupla, né? A mesma que vai, volta, né? Então, é uma lembrança e combina perfeitamente com isso aí. Quando lendo essa história, aí eu lembrei do irmão Brana lá com a mulher do bar, né? Então, em outras palavras, eu tive misericórdia de você e agora você não terá dela, mas o que importa é que
o resultado. Qual foi o resultado daquilo? Né? Qual foi o resultado? Eles terminaram ali no mesmo bar, eles terminaram em oração, orando, e no outro dia a irmã estava numa reunião do profeta. E nós percebemos isso, que sempre que há perdão, sempre que há compaixão, aquilo dá frutos. Com certeza. E aí, lembrando a história que a irmã Ada disse, exatamente. Se o irmão Brana podia, quando o casal estava desenrolando cena amorosa, o irmão Brana podia ou não podia? O pastor Joaquim fala até assim, ó, irmão Brana soprasse, eles desapareceriam. Qual que seria o resultado da reunião? Né? Se o irmão Brana fala, quero que eles desapareçam, eles desapareceriam lá. A gente crê assim, que naquela hora era uma autoridade suprema. Mas o irmão Brana falou que eu os perdoo, porque eu não sou culpado disso daí, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. E qual foi o resultado do perdão? Aí foi o que ela falou, né? Exatamente. Lembre-se, perdão é via de mão dupla, só para ficar mais enfatizado, né? Muito bem lembrado, irmão Leandro Gabriel. E vamos escutar a irmã Vitalina cantando Vem Espírito de Deus. E aí toda a igreja, todos os jovens podem cantar com ela aqui no coro. Foi um pedido que ela fez para toda a igreja cantar junto com ela no coro. Comigo habita o Deus de Abraão. Comigo habita o Deus de Isaque. Comigo habita o Deus de Jacó. Comigo habita o Deus de José. Vem Espírito de Deus, eu preciso de ti. Vem Espírito de Deus, eu preciso de ti. De Jesus será a glória, toda honra e louvor. Vem Espírito de Deus, eu preciso de ti. Comigo habita o Deus de Elias. Comigo habita o Deus de Eliseu. Comigo habita o Deus de João Batista. Comigo habita o Deus de William Branham. Vem Espírito de Deus, eu preciso de ti. Vem Espírito de Deus, eu preciso de ti. De Jesus será a glória, toda honra e louvor. Vem Espírito de Deus, eu preciso de ti. Amém. Nós precisamos desse Espírito de Deus em nossas vidas. Muito bom, Deus abençoe a irmã Vitalina.
Amém. Belo hino, essa é a nossa necessidade, né, irmão Amós? O Espírito de Deus em tudo na nossa vida. Irmão Everton, e só para a gente finalizar sobre a história do credor incompassivo, senhor, então eu achei que o senhor já ia ir para a próxima parábola, mas essa questão do perdão é algo tão importante que Jesus disse, quando ele nos deu um modelo de oração, quando ele orou ali, ele deixou muito claro que nós devemos perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, essa via de mão dupla está aí. Então, se queremos ser perdoados, devemos perdoar também. E nós muitas vezes falamos isso, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos, e aí nós devemos ter a consciência de como nós estamos perdoando, né? Porque como foi dito aí, é uma via de mão dupla, perdão. Agora, ainda sobre a parábola do credor incompassivo, eu queria falar um pouco sobre o versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Porque nós conseguimos imaginar a aflição desse servo diante do rei ali, tendo aquela dívida que ele não poderia pagar, e sofrendo a ameaça de ter sua família presa, seus filhos presos. Sem dúvida que ele se sentiu em agonia ali por não ter uma saída, e aí ele se humilhou e pediu misericórdia, e o rei o perdoou, e logo em seguida o conservo dele, na mesma situação, como você mesmo já mencionou, devendo menos do que ele devia, também pediu misericórdia, e ele simplesmente se esqueceu daquele benefício que ele alcançou, daquele alívio que ele recebeu ao ter aquele perdão daquela dívida. E o significado de compaixão que tem aqui é sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Ou seja, sentimento piedoso para com a tragédia do outro, se colocar no lugar do outro. Entre os destaques que nós tivemos aqui no início do companheirismo, a irmã Débora destacou a mensagem perseverante, foi o mesmo destaque do irmão Diego, que se você não tem amor pelas pessoas, você não adianta tentar ajudá-las, porque você não vai conseguir. E a irmã Jéssica, agora por último, falou acerca do profeta ali também na mensagem perseverante, que a partir do momento que ele teve misericórdia, ele se colocou no lugar daquele cego, por ver ali o cego com a roupa esfarrapada, naquela condição triste, aquilo ali trouxe a cura daquele cego. E tem aqui uma história na mensagem Perguntas e Respostas número 4, acerca daquela irmã que orou pelo bebê de uma outra irmã na reunião do profeta, a partir do 41 até o 45. O profeta diz: bom, ela disse, na próxima vez que ela passar, irei orar por ela. Ela ali na reunião, vendo aquela outra irmã com um neném no colo, um neném, como o profeta diz aqui abaixo, uma criança triste, sem dúvida estava enferma, e todas elas cansadas. Então ela pensando, quando ela passar por aqui, irei orar por ela. E quando passou outra vez, a senhora segurava um cartão de oração. Ela disse, eu não poderia orar por esse bebê. Disse, esta noite o irmão Brana orará por esse bebê. E quem sou eu para orar pelo bebê, se o irmão Brana há de orar por ele? O irmão Brana diz, isso foi reverente e foi bom. Porém, isso pode nem sempre ser a vontade de Deus. Algumas vezes é diferente.
O Espírito Santo permaneceu dizendo a ela: vá e ore por aquele bebê. Finalmente ela pensou: essa mulher me rejeitará friamente, sabendo que tem esse cartão de oração, não quererá que eu ore por esse bebê. Ela trouxe esse bebê aqui não para que eu orasse por ele, mas para que o irmão Brana orasse por ele. Então o Espírito Santo se manteve dizendo: vá e ore por aquele bebê. Finalmente ela disse: bom, para aliviar-me apenas darei meu assento a ela. Assim ela disse: querida, a irmã Brana destaca, uma mãe falando a outra mãe, ou seja, ela sabia o sentimento materno que aquela mãe tinha por aquela criança, estava passando pela mesma situação, ela poderia passar sendo uma mãe. Querida, tens esse bebê, disse, venha, assenta-te aqui, tome o meu assento. Ela disse: ó, querida, eu não quero tomar teu assento, disse. Estou tratando de manter o bebê calado. Disse: porém parece que estás cansada e esgotada. Ou seja, ela viu o cansaço e quis aliviar o cansaço daquela outra irmã. E ela disse: ó, estou, de fato estava. Ela disse: bem, assenta-te aqui e toma meu assento. E ela disse: vejo que tens um cartão de oração, talvez o irmão Brana vai orar por teu bebê. Ela disse: confiamos que este número será chamado. E ela disse: bom, eu também. Ela disse: és cristã, irmã? Disse: ó, sim. Ela disse: eu também sou cristã. E disse: desde que tenho estado assentado aqui, o Espírito do Senhor tem me estado falando: ore por aquele bebê. Me darias permissão? Sei que o irmão Brana orará por seu bebê se for chamado, e só mantenha-se segurando o seu cartão de oração. Ele o tomará. Disse: porém, se eu impuser minhas mãos sobre o bebê e só ofereço uma oraçãozinha para poder me sentir melhor e sair de debaixo do que está me chamando, te ofenderias? Ela disse: claro, certamente que não, querida. Ore pelo bebê. E era um bebezinho triste, e assim que a senhora orou por ele, ela lhe deu o seu assento, a senhora, e subiu para a terceira galeria e se encontrava de pé. Algum irmão cristão ali em cima, suficientemente cavalheiro para levantar-se, deu um assento para esta senhora. Assim sendo, ela se assentou. Então a irmã orou pela criança e depois subiu à galeria e se assentou ali. Como que meia hora mais tarde, talvez, venho ao serviço. Falei por uns quantos minutos, chamei os cartões de oração, e esta mulher foi a terceira ou quarta na fila de oração com esse bebê. E ali se encontrava sentada e disse: aí aqui já é a irmã que orou pelo bebê, lá em cima, o irmão Brana mostrando que ela ficou feliz por aquela irmã ter sido chamada com um cartão de oração com um bebê. E aí a irmã que estava lá em cima dizendo: oh, obrigado, Senhor. Agora, me sentia tão penalizada por essa mãezinha. Creio que agora o bebê será curado, porque o irmão Brana, só a terceira ou a quarta, ela chegará a essa, disse. Obrigada, Senhor. A mãezinha sentada ali, sentindo por esse bebê. Muito bem. Então, quando eu subi, comecei a orar pelo bebê. Quando a senhora subiu, disse, eu olhei para ela e disse: agora, seu bebê é um bebê triste, e o trouxeste aqui para que se ore. E agora, o nome da senhora é tal e tal, e vens de tal e tal lugar. Porém, o seu bebê já está curado. Houve uma mulher por nome senhora tal e tal, que tinha um peso em seu coração, que está sentada aqui em cima, na galeria. A primeira, no final da quarta fila, na terceira galeria. Orou a oração da fé pelo bebê, e o bebê já foi curado. Ela quase caiu de seu assento. Vem. Agora, e se ela não houvesse feito isso?
Veem ao que me refiro agora? Aquela mulher tinha mais simpatia por seu bebê, uma mãe para um bebê, do que eu teria pelo bebê. Vem? Então aqui o irmão Branham mostrando a importância de você ter um sentimento pela pessoa que às vezes passa por uma situação semelhante à sua, e às vezes nem é a mesma prova, às vezes é uma situação diferente, uma luta diferente, porém, já foi mencionado pelo irmão Daniel, Deus não quantifica se é um pecador maior, um pecador menor, se a sua luta é maior ou menor. Todos nós temos lutas, todos nós precisamos do sangue de Deus, precisamos da ajuda de Deus para sermos perdoados, para resolvermos nossos problemas. E dessa mesma forma, nós não devemos julgar a ninguém por ver a pessoa numa situação difícil, enfrentando uma prova que às vezes para você aquilo ali é fácil de ser vencido, mas a outra pessoa tem dificuldade com aquilo. Compaixão me lembra uma frase do irmão Neville. Ele fala: e a nós quando estivermos enfrentando semelhantes provas? Exatamente. Então, e o irmão Branham chegou a dizer sobre uma determinada situação que falaram para ele, ele disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Agora, só concluindo, mais 2 parágrafos, irmão Eude, na mensagem Hebreus capítulo 2, na segunda parte. E esta é a razão que Cristo, Deus, teve que se tornar nosso parente. E ele desceu e era um homem, e ele sofreu a tentação. E ele foi zombado e criticado e perseguido e ignorado e chamado de Beelzebu. E escarnecido e sofreu a morte como pena capital. Vejam, ele teve que ser o nosso parente, ele teve que ser falsamente acusado, porque você é falsamente acusado, e então ele sabe como se compadecer de você. Ele teve que carregar enfermidades, porque você está doente. Ele teve que carregar pecados, porque eram os seus pecados. E ele teve que se tornar parente. A única maneira pela qual ele podia nos redimir era ser o nosso parente. E como ele se torna parente? É tomando a forma de carne pecaminosa e se tornando um de nós. E nela ele pagou o preço e nos redimiu de volta ao companheirismo do Pai. Ó, que Salvador! Então, o próprio Deus veio na nossa forma de carne para saber se compadecer de nós, para saber nos perdoar, sentir aquilo que o irmão Branham diz, o sentimento das enfermidades, saber o que uma mãe sente por um bebê, isso também é através de nós. Então, se o próprio Deus se tomou o nosso lugar para se compadecer de nós, quem somos nós para julgar alguém ou para não oferecer uma ajuda ou uma compaixão? Muitas das vezes, o fato de você não julgar já é a maior ajuda que você pode dar a alguém. Não, Eude. Irmãos, eu não pude me conter acerca do perdão. É uma coisa muito profunda. Eu acredito que é requisito de todo cristão perdoar, porque quem de nós não precisa ser perdoado? E eu gostaria de ler aqui Gênesis capítulo 50, versículos 15 a seguir. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhe falavam.
Eu acredito que todo cristão verdadeiro, ele carrega consigo esta natureza do perdão. E nós falamos de vários exemplos aqui, e eu quero lembrar de um exemplo muito recente que nós tivemos aqui. Muito recente, do nosso pastor Joaquim Gonçalves Silva, quando ele foi vituperado. A Bíblia, ele carregou o vitupério de Cristo. O irmão falou aqui agora, leu, ele foi acusado falsamente como nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para mim só vindicou o ministério deste homem de Deus. E o que foi que ele disse? Eu os perdoo como a rosa branca. Graças a Deus. Obrigado. Muito obrigado, irmão. De exemplos de perdão é o que não falta. Se temos algo que nós não podemos reclamar, que nós não podemos dizer que jamais é que temos falta de exemplos, falta de motivações para fazer aquilo que é certo. Como o irmão Everton leu, o próprio Jesus Cristo veio em carne humana para se compadecer de nós. Então, se o próprio Deus, sendo um ser tão grandioso, tão maravilhoso, se compadeceu de nós, por que não nós nos compadecermos do próximo? Então, vamos pensar, vamos ficar com isso na nossa mente, quando enfrentarmos situações em que precisamos perdoar. Só mais uma escritura, irmão Amós, que eu lembrei aqui agora, Provérbios 17, verso 5. O que escarnece do pobre, e esse pobre pode ser muita coisa, o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, só essa última escritura lembrada aqui agora, que às vezes você deixa de oferecer misericórdia e você faz isso em relação a quem criou aquela pessoa. As irmãs Adriele e Lloyd podem cantar o hino Tocou-me. Algemado por um
Amém. Deus continue vos abençoando, irmãs Adriele e Lloyd. Deus tocou-nos. Apenas para encerrarmos aqui no assunto de perdão, eu queria só tocar numa parte que é muito importante em relação a, de fato, nós perdoarmos. Eu lembro de púlpito, nós já escutamos várias vezes, citando como exemplo, né? Se num namoro você descobre alguma coisa entre o rapaz e a moça, algum erro que foi cometido no passado, se você decide perdoar aquilo, você nunca mais deve tocar naquele assunto. Aquilo deve ser jogado totalmente no esquecimento. E aqui na mensagem O Arrebatamento, no parágrafo 163, nós podemos perdoar, mas não esquecer. Eu poderia perdoá-lo, mas sempre me lembro que você fez essas coisas más. Então você não é justo, você é perdoado. Ou seja, você não foi justificado, você foi apenas perdoado. Porém, à vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar. Ao contrário de nós, que podemos perdoar, mas nós nunca vamos esquecer aquilo, Deus perdoa e joga aquele pecado no mar do esquecimento. Aquele pecado para Deus nunca existiu. Amém. De pé ali, casada com o virtuoso Filho de Deus, nunca pecou para começar, porque ela foi preordenada, ela foi enlaçada nisto. E agora, quando ela ouviu a verdade, saiu, o sangue a purificou, falando da noiva. E ela se encontrou ali virtuosa. Está vendo? Ela, nenhum pecado nela, de modo algum. Eu só queria lembrar, se nós perdoamos, se nós decidimos perdoar um irmão, nunca devemos usar, pegar de volta no passado aquele pecado que a pessoa cometeu e usar aquilo como uma arma contra alguém, tentando se justificar de alguma coisa, tentando usar aquilo contra a pessoa, sendo que você perdoou. Se você traz aquele pecado de volta, você não perdoou de fato, porque senão você não traria aquilo de volta numa discussão. Então isso é muito importante. Se você perdoa, jogue aquele erro que a pessoa cometeu no mar do esquecimento, nunca mais toque nisso. Vamos fazer como Cristo. Para Ele, nós nunca pecamos, nós estamos limpos, independente do que fizemos, porque nós fomos perdoados e limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. E vocês conhecem um pequeno, é um hino, mas eu acho que chama bastante atenção, o coro desse hino que ele fala, é perdoando. Vocês lembram desse corinho, desse hino? Quem pode me ajudar? Irmão Everton vai levar um microfone rapidinho para a gente cantar só o coro desse hino, que fala, é perdoando, é perdoando, é perdoando que a gente chega lá. Só o coro desse corinho, vamos cantar só para a gente encerrar, porque fica gravado na nossa cabeça. Vamos lá? É perdoando, é perdoando, é perdoando que a gente chega lá. É perdoando, perdoando, é perdoando que a gente chega lá. É perdoando que a gente vai chegar. É perdoando que a gente chega lá. Amém, muito obrigado. Vamos então deixar isso aí na nossa cabeça. E a gente ouviu o destaque que o que manda é na hora da prova. Então não adianta a gente ouvir sobre o perdão, cantar sobre o perdão, estudar sobre o perdão,
se na hora que tiver que perdoar, nós não perdoamos. Então vamos perdoar, porque nós precisamos do perdão de Cristo. E nós encerramos nosso companheirismo. A irmã Vitória Araújo canta no próximo domingo. Tivemos muitos hinos com os jovens que nunca tinham cantado também, foi muito bom. Continuem sempre ensaiando e participando, Deus vos recompensará. Então vamos só fazer uma rápida oração para irmos para o lanche. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, ó Pai, a fazer tudo aquilo que temos lido nas Tuas Sagradas Escrituras. Pedimos pelo culto, pedimos pelo lanche, que o Senhor abençoe a todos que prepararam, a todos que se envolveram neste trabalho, ó Pai. Que o Senhor santifique aquilo que formos tomar. É com ações de graça que pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não façam companheirismo lá no átrio e às 6 horas iniciaremos o culto. Deus vos abençoe.